Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Hoje nós vamos falar de plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema de eixos coordenados, isto é, uma reta horizontal, que é essa que está deitada aqui, que está vindo até o 15, mas ela segue infinitamente tanto para a direita quanto para a esquerda. No eixo horizontal, essa reta também recebe o nome de eixo X. E o eixo vertical, que é esse eixo em pé, que segue infinitamente para cima e para baixo, esse eixo vertical recebe também o nome de eixo Y. Essas retas se cruzam em um ponto, o ponto chamado origem do sistema cartesiano, que é esse pontinho aqui, vermelho. É o ponto de interseção dos dois eixos. Essas duas retas dividem esse plano aqui em 4 partes. A gente vai começar nomeando da direita para a esquerda, ou melhor, no sentido anti-horário, chamando esse aqui daqui de primeiro quadrante, esse aqui de segundo quadrante. Ao invés de escrever quadrante, eu vou colocar somente a letra Q daqui para frente, tá? Aqui seria o nosso terceiro quadrante e aqui o nosso quarto quadrante. Bom, tem uma característica interessante em cada um desses quadrantes. Notem o seguinte, qualquer ponto do primeiro quadrante, se eu pegar um ponto P qualquer aqui, ó, ele tem coordenada X positiva, e o Y também é positivo. Então, as suas coordenadas no primeiro quadrante, a primeira é positiva e a segunda também é positiva. No segundo quadrante, o X é negativo e o Y é positivo. Então, a primeira coordenada é negativa e a segunda é positiva. A menos e mais. Lembrando que essas coordenadas são sempre dessa forma aqui, ó. X, Y. A primeira coordenada representa a posição X e a segunda coordenada representa a posição Y, conforme nós já vimos em aula anterior. No terceiro quadrante, nós temos que o X é negativo e o Y também é negativo, então as duas coordenadas são negativas. E no quarto quadrante, o X é positivo e o Y é negativo. Bom, e como que nós marcamos um ponto no plano cartesiano? O ponto no plano cartesiano ele é identificado por suas coordenadas, como nós vimos aqui. Suponha que você queira marcar o ponto de coordenadas 1, menos 2. Vamos lá. Eu quero marcar esse ponto A de coordenadas 1, menos 2. Como que eu faço para determinar esse ponto? Notem o seguinte, a primeira coordenada é positiva e a segunda é negativa. Então, a primeira é positiva e a segunda é negativa, quarto quadrante. Então, eu já sei que esse ponto é um ponto do quarto quadrante. Agora, isso é só um jeito de você verificar se você marcou o ponto no lugar certo. O que nós fazemos para poder marcar esse ponto é o seguinte, o X vale 1 e o Y é menos 2. Então, eu venho no eixo X, acho 1. Como o Y é menos 2, ele vai descer 2 unidades. Então, 1 de X, ou seja, um deslocamento de uma casa para a direita e um deslocamento de 2 casas para baixo. Esse aqui é o nosso ponto A. Suponha agora que eu queira marcar esse ponto B de coordenadas menos 3, 2. Então, menos 3 quer dizer que eu vou sempre partir do zero, tá? Sempre começando pelo zero, aqui, ó, a origem dos eixos. Menos 3 vai andar 3 casas para a esquerda e vai subir 2, porque o Y é 2. Subiu 2, está aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto B. Menos 3 em X e 2 em Y. Notem que a primeira coordenada é negativa e a segunda é positiva, logo é um ponto do segundo quadrante. E assim sucessivamente. Assim eu consigo marcar qualquer ponto que eu queira, conhecendo as suas coordenadas. Por exemplo, se eu quiser marcar esse ponto C, de
coordenadas menos 7, menos 2. Então, menos 7, eu venho aqui do eixo x, 7, deslocamento de 7 casas para a esquerda. Cheguei aqui no menos 7. Como o y aqui é menos 2, quer dizer que eu vou deslocar 2 casas para baixo. Então, meu ponto C é esse aqui, menos 7 no eixo x e menos 2 no eixo y. Ok? Bom, o que nós vamos ver agora, e eu vou colocar na cor azul para facilitar, é o seguinte. Eu tenho um ponto aqui, ponto M, de coordenadas 5, 3. Os dois são positivos, estão no primeiro quadrante. Se eu quiser pegar o correspondente dele, porém no quarto quadrante, vamos supor, no quarto quadrante. No quarto quadrante, o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Olha só, isso quer dizer que do primeiro para o quarto quadrante, onde tem mais, eu mantenho o sinal. Mas onde tem esse menos aqui, eu tenho que trocar o sinal. Isso significa que eu vou manter o sinal do 5 e trocar o sinal do 3. Então, o ponto correspondente a M no quarto quadrante seria o ponto 5 menos 3. 5 no eixo x, desce 3 unidades. Vou chamar esse ponto de M1. É o ponto de coordenadas 5 menos 3. Por que menos 3? Porque eu quero um ponto do quarto quadrante. Notem que quando eu faço isso, quando eu troco apenas o sinal do y, apenas a segunda coordenada que eu troquei o sinal, eu acho um ponto que é simétrico a ele em relação ao eixo x. O que é simetria? Simetria é quando você tem um lado igual ao outro. Exemplo. Como exemplo, observem isso aqui. Eu tenho um eixo aqui, uma figura chamada simétrica, e esse eixo aqui, essa reta, é chamada de eixo de simetria. Se quando eu faço uma figura de um lado, essa figura ela é espelhada no lado seguinte. Notem que essa reta pontilhada funciona como eixo de simetria. Tudo que tem de um lado tem exatamente do outro. São simétricos, funciona como um espelho. Isso aqui é a simetria. Bom, então agora vamos supor que eu queira pegar esse ponto M e trazer ele do primeiro para o segundo quadrante. Do primeiro para o segundo quadrante, eu só troco o sinal do primeiro. O primeiro é negativo, a primeira coordenada é negativa e a segunda é positiva. Então, eu vou trocar o sinal do primeiro, vai ficar menos 5. Então, o x é menos 5 e o y continua 3. Está aqui. Esse ponto aqui eu vou chamar de M2. É o ponto que está no segundo quadrante. Então, é o ponto correspondente a M, porém no segundo quadrante. Notem que agora, nesse caso, o eixo Y funciona como eixo de simetria. Ele está à mesma distância aqui, para a direita e para a esquerda, o M1 e o M2. 3 unidades, 3 unidades. Agora vamos pegar esse ponto M e vamos jogar no terceiro quadrante. Observe que no terceiro quadrante eu tenho que trocar o sinal da primeira coordenada e da segunda, porque os dois são negativos. Então vai ficar menos 5 menos 3. Então vai ficar menos 5 de x menos 3 de y. Esse pontinho aqui. Eu vou chamar de M3. Então observe que nesse caso ele se torna simétrico, mas em relação a esse ponto aqui. Eu tenho uma simetria em relação a esse ponto. A distância desse ponto a M, da origem até M, é a mesma distância da origem até M3. Então, é importante conhecer os sinais das coordenadas em cada um dos quadrantes para saber qual procedimento a gente tem que tomar para poder mudar esse ponto de quadrante. Bom, agora nós vamos supor o segmento AB. Notem que A tem coordenadas 1, 1, 1 de x e 1 de y, e o B tem coordenadas 3, 1. Então, o A tem coordenada 1, 1 e o B 3, 1, conforme está aqui em cima. Esse segmento AB
tem medida 2, tem 2 unidades de medida, de 1 até 3, 2. Tomando como unidade de medida esse lado do quadrado. Nós vamos fazer o seguinte, se nós pegarmos as coordenadas do ponto A e multiplicarmos por 2, 2 vezes A, nós vamos ter o seguinte, 2 vezes 1, 2. E vou multiplicar as coordenadas do B por 2 também, 2B. Então vai ficar 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2. Então eu tenho aqui um novo segmento, que eu vou chamar de A', B'. Então 2A, eu estou chamando isso aqui de A', que eu vou chamar de B'. Eu vou marcar aqui o ponto A'. O ponto A' é o ponto 2, 2. 2 de x, 2 de y. Esse aqui é o ponto. Vou trocar a cor para poder facilitar. Esse aqui seria o nosso ponto A'. E o nosso ponto B' é o ponto 6, 2. 6 de x, 2 de y. Esse aqui é o nosso ponto B'. Notem que de A' até B', nós temos 4 unidades de medida. 1, 2, 3, 4. E notem ainda que 4 é o dobro de 2. Então aqui, ó, de A até B, nós temos uma medida 2. E de A' até B', nós temos uma medida 4. 4 é o dobro de 2. De fato, nós multiplicamos por 2 cada um dos pontos, né? Cada coordenada do ponto nós multiplicamos por 2. Então, quando a gente multiplica por 2, nós temos uma ampliação de tamanho, dobra o tamanho. Bom, agora nós temos o seguinte exercício. Como fazer para dobrar o tamanho do triângulo ABC e fazer uma reflexão no segundo quadrante? Bom, o que isso significa? Nós temos aqui o triângulo ABC, as coordenadas do ponto A, B e C nós podemos identificar olhando para o ponto. Então, as coordenadas do ponto A são 1 e 1. No eixo X eu tenho 1, no eixo Y eu tenho 1. As coordenadas do ponto B são 3 de X e 1 de Y. Então, colocamos aqui 3 e 1. E do ponto C, 3 em X e 2 em Y. 3, 2. Então, a primeira coordenada quer dizer a distância para a direita ou para a esquerda, no caso, como são todos positivos, para a direita, e o segundo é a altura. Então, aqui, por exemplo, no ponto C, eu tenho 3 intervalos de distância para a direita e 2 intervalos de altura. Está aqui o nosso ponto C. Bom, vamos agora compreender o que o enunciado está pedindo. Primeiro, ele está pedindo para dobrar o tamanho. Ora, para dobrar o tamanho, basta multiplicar por 2 cada uma dessas coordenadas. Então, eu vou pegar o A, vou multiplicar por 2, vou pegar o B, multiplicar por 2, o C, multiplicar por 2. Ora, mas multiplicar por 2, então, o meu novo ponto, que eu vou chamar de A1, vai ser 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Notem que eu multipliquei cada uma dessas coordenadas por 2. E vou fazer o mesmo no B. Então, meu novo ponto, que eu estou chamando de B1, vai ser 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Faço a mesma coisa aqui. Para achar o ponto C1, eu vou multiplicar a primeira coordenada por 2, 2 vezes 3, 6. E a segunda coordenada também por 2. 2 vezes 2, 4. E por que eu estou multiplicando por 2? Porque o exercício está pedindo para dobrar o tamanho. Note que se você marcar esses pontos aqui, você vai ter um triângulo de tamanho dobrado, conforme nós já vimos nesse mesmo vídeo anteriormente. Agora o que ele pede é para fazer uma reflexão no segundo quadrante. Então, depois de fazer essa primeira passagem, que é multiplicar por 2, tá? Então, daqui para cá, nós fizemos uma multiplicação por 2. Agora vamos fazer uma reflexão no segundo quadrante. O segundo quadrante é esse quadrante aqui, ó.
segundo quadrante. É o quadrante onde a primeira coordenada x é negativa e a segunda coordenada, que é y, é positiva. Então, como a primeira coordenada é negativa, quer dizer que eu vou pegar essas coordenadas aqui e vou mudar o sinal dessa coluna aqui toda. Ó. Aqui vai ficar menos 2, menos 6 e menos 6. Então, vamos reescrever essas coordenadas. Vou achar aqui meu ponto A2, que é a reflexão no segundo quadrante, o ponto B2 e o ponto C2. Como que a gente acha as coordenadas desse ponto? Ó, olha aqui, segundo quadrante, troca o sinal da primeira. Então, primeiro aqui eu vou trocar o sinal, vai ficar menos 2. O segundo eu vou repetir, é 2. No B, o primeiro troca o sinal, fica menos 6. E o segundo é 2. No C, troca o sinal do primeiro, que é menos 6, e o segundo é 4. Lembrando que a gente está fazendo isso por conta da regra do segundo quadrante, que está aqui em cima. Ó. Troca o sinal do primeiro e mantém o sinal do segundo. Toda vez que tem um sinal de mais, quer dizer que é para manter o sinal. Quando tem menos, quer dizer que é para trocar o sinal. E agora nós vamos marcar esses pontos A2, B2 e C2 aqui no segundo quadrante. Precisaria fazer isso? Não, não precisaria. Ele não está pedindo para escrever o triângulo. Mas mesmo assim eu vou fazer. Qual seria a resposta aqui? A resposta aqui seria multiplicar todas as coordenadas por 2 e depois trocar o sinal da primeira coordenada. Porque ele está perguntando como fazer para dobrar o tamanho do triângulo ABC e fazer uma reflexão no segundo quadrante. Então, para dobrar, multiplica por 2. Então, a resposta seria essa daqui. Ó. Vou colocar em azul. Então, a nossa resposta seria a seguinte. Ó. O que devemos fazer? Multiplicar por 2. Então, todas as coordenadas a gente multiplica por 2 e depois troca o sinal só das primeiras coordenadas, ó. Só das coordenadas x. Então, e depois trocar sinal da primeira coordenada. Essa seria a resposta. E acabou por aí. Só que eu vou fazer o desenho desse triângulo para a gente ver como que ele vai ficar aqui. Eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Então, para marcar o ponto A, ó, menos 2, então no eixo x, como nós já vimos, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, menos 2 no eixo x, depois sobe 2 unidades. Esse aqui é o nosso ponto A2. O B2, menos 6, então vai 6 unidades para a esquerda. O C2 vai ser menos 6, está aqui menos 6, depois sobe 4 unidades. Está aqui o nosso ponto C2. Agora o que nós fazemos é unir esses pontos. Pegamos a régua e vamos unir. Ó. C2 com B2, depois B2 com A2 e agora A2 com C2. Notem que nós temos o triângulo, só que com uma reflexão. Né? Ele está refletido no primeiro quadrante e dobrou o tamanho. Então, além de jogar ele para o segundo quadrante, ele aumentou de tamanho. Esse daqui tem o dobro do tamanho desse daqui.